esse texto é um texto muito especial. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, agora preso, escreve uma carta a um jovem chamado Tito. A carta leva o seu nome. E ele encoraja Tito, que é um jovem, a realizar determinadas ações dentro da igreja. Por quê? Porque o apóstolo Paulo estava preso, ele não podia ir até lá. Então Tito, que era uma espécie de um supervisor do apóstolo, e eu quero frisar bem que ele era jovem, ou seja, o fato de você ser jovem e não ser casado ainda não tira a responsabilidade de você ser fiel ao Senhor. Ah, não, mas eu sou muito jovem ainda, pastor. Eu tenho muito que aproveitar. Quem sabe lá quando eu estiver lá para uns 30, assim, chegando aos 50, eu vou servir ao Senhor. Não, querido. É agora. E o apóstolo Paulo, então, no capítulo 1 de Tito, vai dizer lá no verso 5: Tito, eu te pus aí em Creta, para que você coloque as coisas em ordem. Havia uma igreja em Creta, uma região, na verdade, de Corinto, onde o apóstolo Paulo fundou ali uma igreja. E ele, então, agora preso, manda Tito ir lá e resolver algumas questões. Se vocês lerem depois do capítulo 1, você vai ver que o apóstolo Paulo fala para ele: eu te pus aí por essa razão, para que você eleja presbíteros, para que você eleja uma liderança, enfim, vai dando algumas responsabilidades para ele. E aí, quando a gente chega no capítulo 2, a gente vê agora um capítulo que vai tratar de algo completamente prático. Paulo, ele fala para aquele jovem Tito, encorajando ele a ensinar as pessoas daquela igreja a viverem conforme a palavra de Deus. Ele vai usar uma expressão chamada sã doutrina. Ele vai falar assim: Tito, ensine conforme a sã doutrina, ou seja, ensine conforme a palavra de Deus. E aí ele vai dando algumas questões práticas. Vocês vão ver que ele começa falando com os homens mais velhos, depois com as mulheres mais velhas, casadas e viúvas. Depois ele vai falar com as mulheres casadas jovens. E agora aqui em especial, que é onde eu quero focar com você, ele vai tratar com o jovem. No verso 6, ele já inicia falando: da mesma maneira que você tem ensinado eles conforme a palavra de Deus, da mesma maneira agora você vai ensinar os jovens. Mas é interessante que ele diz para Tito encorajar ou ensinar aos jovens a serem prudentes. Algumas traduções vai dizer moderados, criteriosos. Mas, queridos, para a gente tentar entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso, a gente precisa entender que palavra é essa no grego. Que palavra é essa que os latinos traduziram como prudência, ou como moderado, ou como criterioso? Para a gente compreender o que de fato o apóstolo Paulo queria que Tito encorajasse aos jovens da igreja a serem prudentes, a gente precisa compreender então que palavra é essa no grego. E essa palavra ela é muito interessante, porque é uma palavra que se chama frônese. E o que é a frônese? Os filósofos da época, eles colocaram a frônese como algo que eles chamam de sabedoria prática. É uma sabedoria que não é somente fruto de um conhecimento, de algo intelectual, mas é uma sabedoria que me reflete a ter uma vida prática. Mas para a gente então entender de fato o que é isso, a gente precisa entender qual que é a essência da palavra frônesis. Porque ela é mais ou menos assim, ó. Em primeiro lugar, a frônesis, que foi traduzido como prudência, ou moderados, ou criteriosos, é a consciência do que é certo, a atitude correta, é você saber qual que é a atitude correta, a consciência certa do que você deve fazer. Em segundo, é a vontade de realizar o ato correto. Ou seja, não adianta você só saber o que é correto, você tem que ter vontade de fazer o que é correto. E em terceiro lugar,
é a realização do ato. Isso é a essência da frônesis. São esses 3 elementos que constituem o que o apóstolo Paulo quer que, de fato, Tito encoraje os jovens a serem. Mas para a gente alcançar isso, ela era caráter no primeiro momento da consciência, do intelecto, ou seja, você precisa entender o que a Bíblia diz que você precisa fazer. É por isso que eu acho maravilhoso, porque o apóstolo Paulo ele inicia esse capítulo 2 dizendo que Tito tem que ensinar eles conforme a palavra de Deus. Jovem, você jovem até de 60 anos aí ou mais, você precisa, se você quer ser alguém moderado, alguém prudente, de verdade, do jeito que a palavra de Deus nos diz, do jeito que é o significado que o apóstolo Paulo quis passar para a igreja, você precisa conhecer a palavra de Deus. Chega de ficar só ouvindo o que o pastor está te ensinando. Você precisa ir além, querido. Você precisa ter o desejo de saber, de fato, conhecer o Deus que você serve. E meu irmão, não tem outro jeito senão através da palavra de Deus. Se tivesse uma outra forma, se fosse um atalho, se existisse algum atalho, eu tenho certeza que o Senhor não ia inspirar homens a escrever a palavra dele. Ele ia deixa que as pessoas por si só procurem a minha vontade. Mas não é assim que funciona. Se você, jovem, quer ser prudente, como a Bíblia diz que você tem que ser, você precisa conhecer a palavra de Deus. Mas não é só isso. Não é só simplesmente um fruto, algo intelectual. Agora eu conheço a palavra de Deus, eu sei tudo, eu estou salvo. Não é isso. E quando eu quero dizer isso, não que não seja importante, sim, você tem que conhecer muito bem a palavra de Deus, mas não basta só isso. Só conhecer a palavra de Deus não é frônesis, não é prudência. Você precisa desejar cumprir a palavra de Deus. Tá bom, Felipe, então eu compreendi a palavra de Deus, eu desejo fazer. Isso é ser prudente? Não é ser prudente. Felipe, eu compreendi a palavra de Deus, eu desejo cumprir isso, e eu estou praticando isso. Isso é ser prudente? Sim, Felipe, isso é ser prudente. É isso que o apóstolo Paulo queria que os jovens fossem. É por isso, queridos, que é muito complicado a gente traduzir Filipenses capítulo 2, por exemplo, que usa essa mesma palavra frônesis que o apóstolo Paulo utiliza aqui, ser traduzida por sentimento. Quando você vai lá para Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: tenha em vós o mesmo sentimento, não é? Em algumas traduções vai dizer atitude. E aí você olha e fala: peraí, qual que está certo e qual que está errado? Eu tenho que ter sentimento ou tenho que ter atitude? E aí vamos supor então que fosse só sentimento. Tenha em vós o mesmo sentimento. Mas antes você tem que entender que o apóstolo Paulo está falando isso porque os filipenses, que muitos assemelham a Felipe, eles tinham um problema de arrogância, de soberba. E aí o apóstolo Paulo usa um exemplo maior de todos de humildade, que é o exemplo de Jesus. Por isso que ele fala: tenha em vós o mesmo sentimento. Só que quando nós traduzimos isso por sentimento, a gente não tira todo o sentido do texto. Por quê? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer, se fosse só sentimento, ele estava querendo dizer assim: você não precisa nem ser humilde. Você não precisa nem saber o que é ser humilde. Você só precisa desejar. Olha que perigo da gente só traduzir como sentimento. Mas aí parece que a NBI, que usa mais essa tradução de atitude, parece que ela melhora, o negócio. Peraí, não fica só no desejo, fica na atitude agora. Só que tem um problema. Imagine você que de fato o apóstolo Paulo estava falando para eles assim: tenha em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Ele ia querer dizer que você não precisa nem desejar. Você vai e faz. Sabe aquela história de que se Deus manda, obedece quem tem juízo? Aí por temor você não quer fazer. Você não quer estar aqui na igreja, você não quer estar aqui ensaiando, mas por temor ao Senhor você fala: não, eu vou fazer. Queridos, eu sinto muito de informar.
Esse tipo de atitude é a atitude dos fariseus. Eles eram assim. Eles eram as pessoas que obedeciam, mas só para fazer umas regrinhas, sabe? O coração dele, Isaías vai dizer que estava muito longe do Senhor. Eles faziam aquilo para se mostrar, para se aparecer, por um falso temor. Não tem que fazer, senão o Senhor vai pesar a mão, né? A gente não ouve isso muito. Irmão, Deus vai pesar a mão, hein? Aí por temor você vai e faz, mas você está aqui dentro e você não tem desejo de estar aqui dentro. Percebe o perigo de nós traduzirmos frônesis só com atitude? Porque não é a essência de fato que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas, gente, infelizmente a gente não tem nenhuma palavra que possa traduzir isso. Imagine você, a gente tentar achar alguma palavra que traduza, que eu preciso entender a palavra de Deus, eu preciso desejar a palavra de Deus, praticar ela, mas não só praticar, eu preciso, não só o desejo de praticar, eu preciso praticar de fato. Como que a gente vai traduzir isso em português? Não tem como, queridos. Mas a essência da frônesis, se você jovem, se você, minha irmã, meu irmão, quer ser prudente, como a Bíblia diz que você tem que ser, você tem que não só desejar, não só conhecer a palavra de Deus, você tem que praticar. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus, ele não só tomou consciência do plano de salvação, de que ele teria que vir como homem, morrer numa cruz para nos salvar, mas ele desejou fazer isso. Ele mesmo disse: eu estou aqui, eu desejo fazer a vontade do meu Pai. Mas ele não só desejou, ele fez. Ele se encarnou, queridos. Isso é frônesis. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para Tito é: encorajem os jovens a serem como Jesus. Que não só tenham entendimento do que é de fato a vontade de Deus, jovens que desejam ler as Escrituras, que desejam entender mais do Senhor, que desejam compreender mais do Senhor, mas não só no campo do intelecto, do conhecimento, para falar que sabe mais, para poder discutir no Facebook, não, mas que tem o desejo de cumprir isso, mas não só o desejo, pessoas que cumprem de verdade isso. Chega de viver de um jeito onde as pessoas olham para mim e para você, queridos, e falam: ser crente igual o fulano, eu não quero. Porque você fala, você tem um jeito de crente, você levanta as mãos, você sabe da glória, você tem todo o linguajar, você sabe, você chega, você cumprimenta com a paz do Senhor, você sabe tudo. Mas você não vive como a Bíblia diz que você tem que viver. E pior, você não deseja, você não procura conhecer como a Bíblia diz para você conhecer. Infelizmente, muitos estão assim, queridos. Principalmente no meio dos nossos jovens. Eu já fui jovem um dia ainda. Não faz muito tempo, não. Tem só uns 5 anos isso daí. Eu sei como que é lá na escola, na faculdade. É difícil ser jovem nesse mundo que a gente vive. Mas, querido, se você quer ser prudente como Jesus, você precisa desejar isso. Você precisa conhecer ao Senhor. Mas mais do que isso, você precisa viver. Chega de só ficar no discurso. Chega de ficar só no blá blá blá. Não, é o Senhor, não sei o que, isso é pecado. Mas você não vive. O que o apóstolo Paulo estava encorajando eles é para que eles fossem prudentes, como Jesus foi prudente. Ele foi prudente até o final. Ele desejou fazer, ele tomou conhecimento, ele desejou fazer, e ele fez, queridos. E eu vou dizer um negócio para você: ele se humilhou. E aí tem muitos que pensam que a humilhação de Cristo foi a cruz. Não foi, queridos. A humilhação de Cristo foi se tornar homem. Não ache. A gente tem um entendimento errado de achar que a cruz, a nossa maior humilhação de Jesus foi a cruz. Não foi, porque a Bíblia diz que ele se humilhou e se fez servo. E para ser servo ele tinha que ser homem. E infelizmente, queridos, muitos nós aqui, homens e mulheres, nós temos até a disposição para ser servo. Mas para ser servo não basta ser só homem, mulher, jovem, criança. Você tem que ser prudente como Jesus foi. Não adianta.
Mas aí você pode se pensar assim, pô Felipe, então estou enrolado, porque para ser igual a Jesus o negócio é difícil. A gente cantou aqui, né? O bem que eu quero eu não consigo fazer, é verdade. Você não consegue por si só. Mas o apóstolo Paulo traz uma notícia maravilhosa para nós. Porque de fato, atingir a frônese, ser como Jesus é, ter o desejo de fazer o que é correto e conseguir fazer, porque muitas vezes, queridos, a gente até tem o desejo de fazer o que é correto, mas a gente não consegue fazer. Mas aí vem para nós o refrigério, queridos. Verso 11 diz para nós: porque a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Aí no verso 2: por causa dessa graça, ela nos ensina ou nos educa a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. É verdade, queridos, que o padrão que Deus escolhe para mim e para você é muito alto. É inatingível, humanamente falando. Tanto é que quando o jovem, chamado o jovem rico, ele chega diante de Jesus, ele diz: bom mestre, e Jesus fala: por que você me chama bom, se só bom é Deus? Enfim, a gente pode falar outro momento porque Jesus fala isso, mas o fato é que ele começa a ser indagado por Jesus. Jesus fala para ele: você cumpre os mandamentos? Cumpre, Senhor? Desde a minha mocidade, moleza. Jesus fala para ele: uma coisa te falta. Olha que negócio louco. Ele tinha um conhecimento, mas ele não tinha um desejo, e muito menos praticava aquilo. Porque Jesus vira para ele e fala: uma coisa te falta, querido. Vem, você tem que dar aos pobres, vem me segue. A Bíblia diz que ele se entristeceu. E aí o que me surpreende é que Jesus fala para ele assim, fala para os discípulos: olha, perceba como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos olham para ele e falam assim: meu Deus, quem é que pode se salvar então já? Jesus vira e fala: porque os homens é impossível, nada é impossível para o Senhor. E aí o que eu aprendo com isso, queridos? Eu aprendo que sim, é verdade, é muito difícil para mim, para você atingir esse padrão que Deus deseja que eu e você atinja. É muito difícil, querido, você não ser maledicente, ou seja, você não ser fofoqueiro, não ser caluniador, quando Deus pede para que eu e você não seja. Ou não cobiçar as coisas do próximo, ou não ser uma vergonha para o Evangelho lá na sua escola. É muito difícil, mas por causa da graça de Deus que se manifestou a todos os homens, queridos, agora é fácil, entre aspas dizendo. Não porque, agora está mais facinho, né? Agora parece que Deus deu um jeitinho. Não, queridos, mas porque através da fé, eu e você podemos nos apropriar daquilo que Jesus fez por mim e por você. E por isso a gente pode alcançar esse patamar. Por isso a gente pode fazer. Não porque nós somos bonzinhos, porque nós somos daqueles que nós conhecemos a vontade do Senhor, nós sabemos o que é o correto a se fazer, mas a gente não quer fazer. Mas ser prudente, queridos, é você aceitar pela graça do Senhor, através da fé, os méritos de Jesus. E essa graça que nos educa, ela vai trabalhando em você, a ponto de que você é vencido pela vontade de Deus. E essa vontade passa a ser a sua vontade. Eu acho maravilhoso, tem um hino do Renascer 3, que a Bispa Sônia, ela fala assim: Senhor, faça com que a minha vontade seja a sua vontade, a ponto de que, na verdade, a vontade do Senhor é a minha vontade. Isso é ser prudente, por causa da graça que se manifesta a todos os homens. Essa graça que nos ensina a renunciar às impiedades. Essa palavra renunciar é muito forte, gente, porque quando você vai olhar a origem dela, é a ideia de alguém que recusa as suas próprias vontades em prol de outra vontade. É alguém que recusa os seus próprios direitos em prol de algo maior. É uma renúncia. E por causa do quê? Da graça de Deus que se manifestou a todos os homens. É interessante que essa palavra graça que se manifestou,
É a mesma palavra que é utilizada para tratar no Antigo Testamento sobre as epifanias de Deus. Epifanias, só para vocês que talvez não conhecem, são manifestações visíveis de Deus. Por exemplo, Gênesis capítulo 18, do verso 1 até o verso 3, vai dizer que Abraão estava sentado assim na beira da tenda, ele olha assim na montanha e ele vê 3 homens. Ele corre até aqueles homens e ele se prostra e adora. Era uma manifestação da Trindade ali para eles. Sabe por quê? Porque anjo não recebe adoração. Então era a própria Trindade ali se apresentando para Abraão. E essa palavra é usada pelo apóstolo Paulo aqui para dizer que essa graça se manifestou a todos os homens, ou seja, uma graça visível, palpável, falando de Cristo, que agora, tudo aquilo que ele falou antes, se vocês lerem no capítulo 2, ele vai dando várias ordens a Tito, a ensinarem as pessoas a viverem de uma forma que se deve um cristão viver. E aí ele fala, agora, por causa dessa graça, vocês podem viver isso. É possível, meu irmão, é possível, jovem, é possível você viver da forma que o Senhor deseja que você viva lá na sua escola, porque a graça do Senhor manifestou-se a você. É possível, minha irmã, lá no seu trabalho, meu irmão, lá no seu trabalho, você viver de forma cristã verdadeira, de forma digna, conforme a palavra do Senhor diz que a gente tem que viver, porque a graça de Jesus se manifestou em você. Ela nos educa, ela nos ensina, ela que vai trabalhando em nós. Por vontade própria, a gente não consegue mudar uma vírgula da nossa vida. O próprio Cristo, lá em Mateus capítulo 7, ele vai dizer assim, no capítulo 6, desculpa, ele vai dizer assim: pode um homem acrescentar um pouco na sua vida? Não pode. Pode um homem fazer alguma coisa? Ele vai trabalhando a ideia de que dos passarinhos, ou seja, se o Senhor não cuidar de mim, a sua graça, o teu Espírito, trabalhar em mim de forma que Ele vai nos educando a ter a prudência que Jesus teve, queridos, é impossível, mas por causa da graça é possível. Você pode, meu irmão, você pode viver isso, você pode ser prudente como Jesus. Você pode, através do seu intelecto, entender hoje, nessa noite, que a palavra do Senhor te chama a ser prudente, te chama a ser alguém moderado. Mas não só entender, você pode pedir para que o Espírito de Deus coloque esse desejo no seu coração. Mas mais do que isso, que você viva isso. Porque isso é prudência, isso é promessa. É você entender que o Senhor, Ele te chama para ser santo, Ele te chama para ser diferente, Ele te chama, e quando a gente diz diferente, não é ser ET, não, como a gente vê por aí. Desculpa, irmãos, tem uns crentes meio doidos por aí, que vai para a praia de calça jeans, e camisa social. Não é isso que a Bíblia chama a gente para ser. A Bíblia nos chama para ser aqueles que não se amoldam ao padrão desse mundo. Romanos capítulo 12, no verso 2, vai dizer que a nossa mente ela tem que ser renovada, ou seja, a gente não pode se acostumar com as coisas desse mundo, não é normal. Não é, queridos, desculpa, não existe esse negócio de casamento gay, essas coisas, não é normal isso, não é. Eu sempre gosto de dar um exemplo da minha avó. Minha avó tem acho que 79 anos, 80, sei lá. E ela assiste tantas novelas da Globo, tantas porcaria que tem por aí, irmãos, que esses tempos atrás ela tem casas de aluguel, ela alugou a casa para um casal homossexual e ela falava, não, é que é toda forma de amor. Aí minha mãe, que graças a Deus é cristã, falou, mãe, depois de velha, isso não é normal não. Mas é por isso que o apóstolo Paulo nos convoca a renovar a nossa mente. Porque a gente não pode se acostumar com as coisas desse mundo, meu irmão. Não é normal para a gente. Nós somos diferentes. Sexo antes do casamento não é normal. Não é. Entre todas as outras coisas que o mundo diz para nós que é normal, ainda nos chama de careta. Vocês são loucos, tem que experimentar, enfim.
Não é isso que a Bíblia chama eu e você para fazer, queridos. Mas se está difícil para você, e você tem vivido de uma forma que não condiz com a sua fé, ou seja, você sabe que não é o correto, mas você não consegue fazer, você não tem desejo de fazer, mas você deseja fazer, e não só deseja, você quer praticar isso, queridos. Nessa noite eu quero te convidar a orar.